Primeiro Reis, capítulo 12. Diz assim: Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: O seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: Vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: O que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites? Eu vou castigá-lo com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Quando todo o Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Às suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo o Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: Assim diz o Senhor: Não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel.
que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 32. Ezequiel 32 diz assim: no 12º ano, no 12º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede, e no meio de muitos povos que o puxarão para fora na minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros dos céus, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar às nações, às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia à espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor.
quando eu tornar o Egito em desolação e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. No 12º ano, aos 15 dias do 1º mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, pranteie sobre a multidão do Egito e faça-a descer, ela e as filhas das nações poderosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem à cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão. Do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe dirão: eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos, mortos à espada. Ali está a Assíria com todo o seu exército. Ao redor dela todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Assíria, se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos às profundezas da terra esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos, lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos que, dentre os incircuncisos, foram mortos e desceram ao mundo dos mortos com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes que, apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso, ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.